Olá! O Supremo Tribunal Federal autorizou o governo Bolsonaro a vender refinarias da Petrobras sem a necessidade de autorização do Congresso Nacional. A partir de agora, o governo pode colocar em prática o plano de privatização da empresa mais importante do país. Esse é o tema da reportagem de hoje. No Entrevista Central, o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, analisa o corte do orçamento do Sistema Único de Saúde em meio à pandemia do coronavírus, a pior já enfrentada na história do país. Eu sou a Larissa Goldi e começa agora a Central do Brasil. Central do Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está com coronavírus. Lá, como cá, a irresponsabilidade com a saúde e a vida da população é uma marca. Depois de minimizar a pandemia, rejeitar o isolamento social, evitar o uso de máscara, Trump está doente em meio à campanha eleitoral. O cientista político André Singer faz uma projeção do cenário político brasileiro a partir da análise do debate entre Trump e o candidato democrata Joe Biden, que aconteceu nesta semana. Confira no Embarque Imediato. Embarque imediato. O que eu acho interessante é o eleitor brasileiro prestar atenção no processo eleitoral norte-americano, porque várias das coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos podem se repetir aqui. Eu não estou dizendo que elas vão se repetir, mas elas podem se repetir, sobretudo devido ao fato de que o presidente Bolsonaro ele tende, né, a repetir ou às vezes até imitar mesmo certas posturas do presidente norte-americano Donald Trump. No debate presidencial norte-americano, o que me chamou a atenção, uma das coisas que me chamou a atenção, foi o fato de que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou no debate aparentemente disposto a inviabilizar qualquer troca de ideias. Ele o tempo todo interrompia o adversário, falava no meio, falava alto, provocava, de tal maneira que o debate acabou ficando bastante conturbado, né? E um debate desse tipo, muito cheio de agitação, dificulta muito para o telespectador prestar atenção, né, nas propostas, nas ideias que são veiculados pelos dois oponentes. O lucro da Petrobras em 2019 bateu recorde e chegou a mais de 40 bilhões de reais. Mesmo com os lucros altíssimos, a proposta do governo federal é desmontar a empresa e vender o controle de 8 refinarias da Petrobras. Veja na reportagem de Camila Piacese. Nacional. A Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro e a petroleira passa por um processo de desmonte que representa um risco à soberania nacional. A proposta do governo Bolsonaro é vender os ativos da Petrobras, BR Distribuidora, Liquigás, Gaspetro, 8 refinarias e a rede de gasoduto TAG estão na lista. O plano do governo é se desfazer da Petrobras para fazer caixa com a privatização da empresa. O servidor da usina de xisto e diretor do Sindipetro do Paraná e de Santa Catarina, Mário Dalzotti, afirma que vender refinarias não aumenta a disputa de preço dos combustíveis. Não está vindo um investimento novo. Eles estão vendendo um ativo que já existe, já não vai ter um investimento novo. Se quisesse concorrência, tinha que incentivar uma refinaria próxima da outra, né, com toda a logística que existe. E aí teria uma concorrência. O presidente Bolsonaro parece não pensar assim. Na quinta-feira, em um evento no Rio de Janeiro, elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal de autorizar a venda de refinarias da Petrobras sem o aval do Congresso Nacional. Com a venda das refinarias, o Brasil vai vender o óleo bruto sem passar por qualquer processo de refino. O país fez investimento na área e tem condições de produzir mais gasolina e diesel, diminuindo a necessidade de fazer importações. Essa é a opinião do deputado federal do PSB de Pernambuco, Tadeu Alencar. 95% da capacidade de refino da Petrobras é feita por essas refinarias, o que dá a ela uma condição estratégica no mercado de petroquímicas. Aliás, no mundo todo, as empresas estão aumentando os seus investimentos, diversificando os seus negócios
e nós estamos caminhando numa linha contrária a um movimento mundial. O que pensa você do Brasil de hoje? Esse é o tema do Parada Cultural, que conta com a participação super especial da presidenta do Instituto Augusto Boal, Cecília Boal. Parada Cultural. Eu sou Cecília Boal e eu estou aqui a convite do programa Central do Brasil para falar de um outro programa que o Instituto Augusto Boal está apresentando no seu canal de YouTube. É um programa que chama Feira de Opinião 2020, e que foi pensado em função de outra feira de opinião que aconteceu em São Paulo em 1968, como uma resposta à censura que existia naquela época no teatro e imagino que em todos os outros meios de comunicação também, não é? Mas as pessoas de teatro naquele momento se revoltaram contra a censura que cortava todos os seus textos e resolveram se reunir e montar um espetáculo com vários textos curtos de autores atuantes na época, como Guarnieri, Augusto Boal, Lauro César Muniz, Plínio Marcos, alguns compositores também. E em homenagem e lembrança a esse gesto de rebeldia, a esse gesto de resistência, o Instituto Augusto Boal resolveu propor uma nova feira. E para esta nova feira foram convidados novos dramaturgos e dramaturgas. Então, toda semana nós apresentamos um novo programa no nosso canal. Nosso próximo programa, na terça-feira, dia 6 de outubro, quem vai responder a pergunta "Que pensa você do Brasil de hoje?" vai ser o Movimento Sem Terra. Desde o início da pandemia, os movimentos populares têm realizado diversas ações de solidariedade em todas as regiões do país. Dessa forma, foi possível amenizar os efeitos sociais provocados pela crise sanitária, principalmente a fome. Confira algumas delas nos Trilhos do Brasil com Gabriel Oliveira. Trilhos do Brasil. Começar o dia se alimentando bem faz toda a diferença. E foi pensando nisso que o Movimento de Trabalhadores por Direitos da Zona Noroeste de Belo Horizonte criou o projeto Café Solidário. A atividade teve início no último mês de setembro e acontece todas as quartas-feiras pela manhã em diversos pontos das comunidades. Mais do que uma ação solidária para alimentar os trabalhadores que madrugam a caminho das respectivas jornadas, a ação também busca dialogar e conscientizar a população sobre a retirada de direitos, pandemia, auxílio emergencial, entre outros assuntos que impactam diretamente os moradores das periferias de Minas Gerais e do Brasil. No estado de Alagoas, a união do Periferia Viva com o Movimento de Trabalhadores por Direitos resultou na Farmácia Viva. Localizada na beira da Laguna Mundaú, o espaço que no início da pandemia era tomada por entulhos, hoje dá vida a 6 hortas que já contam com mais de 30 espécies de plantas medicinais. Samuel Drummond, integrante do MTD, reforça que a ideia é expandir o conhecimento popular sobre o assunto, englobando até mesmo outros projetos. Agora nós estamos avançando para construir as hortas populares e o projeto das cozinhas populares. Tudo consorciado, né? Enxergando que o debate da soberania alimentar, do que a gente come, do que a gente adoece, e que isso tudo está muito ligado. E tem mais iniciativa da campanha Periferia Viva. Está sendo promovida até o próximo dia 17 de outubro a Jornada Nacional de Lutas contra a Fome. Integrando movimentos populares por todo o Brasil, as atividades têm como propósito conscientizar e articular as comunidades de forma educativa a respeito do aumento nos custos de alimentação e os cortes no auxílio. Para mais informações, acesse o @Periferia Viva contra o Corona no Instagram. O Conselho Nacional de Saúde lançou uma campanha que reivindica a manutenção do orçamento de 35 bilhões de reais para o Sistema Único de Saúde em 2021. Sem a garantia desse recurso, o direito à saúde previsto na Constituição ficará totalmente comprometido. Na entrevista central de hoje, Jonatas Campos conversa sobre o assunto com o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato. Entrevista Central. Nossa entrevista central de hoje conversa com Fernando Pigato. Ele é presidente do Conselho Nacional de Saúde, um órgão que integra o Ministério da Saúde e uma instância deliberativa do SUS, do Sistema Único de Saúde no Brasil. Fernando, obrigado por nos conceder essa entrevista.
Fernando, você está nas discussões mais importantes sobre a saúde do povo brasileiro e eu vou começar com uma pergunta muito direta sobre o teto de gastos que impacta no orçamento da saúde. Qual é a previsão? Quais os principais desafios para a saúde brasileira em 2021, contando com o teto de gastos e com o novo orçamento para a saúde? Nos últimos anos, depois que ela começou a entrar em vigor, nós já tivemos retirados das áreas sociais bilhões de reais e na saúde em torno de 22,5 bilhões até esse ano, né, com a aplicação do teto. E, logicamente, que também temos aí pesquisas, inclusive da Organização Pan-Americana da Saúde, que voltaram a aumentar os índices de mortalidade infantil em nosso país, inclusive desde 2018. Então, é importante a gente destacar que essa nossa luta do Conselho Nacional de Saúde pela inconstitucionalidade, né, deste teto de gastos, quanto à luta pela revogação junto ao Congresso Nacional, não é de hoje. Nós hoje somos amicus curiae de várias ações diretas de inconstitucionalidade que estão tramitando no Supremo e também estamos aí com uma petição pública exigindo que ela seja revogada juntamente com a manutenção do recurso que foi colocado emergencialmente esse ano, um piso de mais de 35 bilhões, que deu as condições para que o SUS pudesse enfrentar esta pandemia. Eu gostaria de saber como está a discussão dentro do Conselho sobre o pós-pandemia, inclusive com esse desafio de ter menos verbas para a saúde dentro do SUS, que foi quem segurou essa pandemia aqui no Brasil, foi quem deu a sustentação para a população brasileira. Se não fosse o SUS, se não fosse a nossa luta, e se não fosse a adesão da maioria da população brasileira ao que orienta a Organização Mundial da Saúde e as autoridades sanitárias, com certeza o cenário, que já é triste, né? Já temos aí cerca de quase 150 mil óbitos, né? Mais de 5 milhões de pessoas infectadas, sendo que com a subnotificação nós podemos aí, as pesquisas apontam, até mais de 30 milhões de pessoas infectadas e somos uma população de 210 milhões de brasileiros. Ou seja, a gente precisa continuar vigilante para que essa questão da pandemia seja controlada em nosso país. E nós nos preocupamos muito, né, com as irresponsabilidades que às vezes tomam conta, né, das pessoas, das autoridades. Fernando, e falando do governo Bolsonaro, então, agora nós temos um ministro, que é o ministro Pazuello, depois de passar aí meses como ministro interino. Como está a relação com o atual ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Saúde? Nós, na verdade, desde a saída do ministro Mandetta, nós tínhamos solicitado audiência da mesa diretora com o então ministro Taixe, que nós não tivemos nem resposta, e, logicamente, quando o atual ministro assumiu interinamente, nós já tínhamos solicitado audiência. Fomos recebidos numa audiência no início do mês de setembro. A pauta prioritária nossa, logicamente, que era única, exclusivamente institucional, e dentro dessa pauta institucional estava a relação com o orçamento, que já nos preocupava naquele momento, porque já tinha, na verdade, aí essa comprovação de que o orçamento seria diminuído no ano que vem com relação ao piso emergencial, e nós tratamos disso com o ministro Eduardo Pazuello, depois foi confirmado como ministro oficial, né? Na época que a gente reuniu, ele ainda estava como interino, na semana seguinte ele foi confirmado, onde nós chamamos a responsabilidade do Ministério da Saúde para que lutasse junto ao Congresso Nacional para que tenhamos no ano que vem a manutenção desse piso emergencial. Para assinar a petição em defesa do SUS, acesse o site conselho.saude.gov.br. Participe! Chegamos ao final do nosso programa. Siga a Central do Brasil nas nossas redes sociais. Nosso perfil no Instagram é o @programa Central do Brasil. Até segunda-feira e um bom final de semana!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.